pode dizer amém? Amém. Hoje, por conta da fibromialgia, eu acordei com muitas dores, muitas dores, muitas dores. Eu levantei da cama no horário de vir para a igreja. No horário de vir para a igreja, eu levantei da cama, que foi a hora que o meu marido chegou em casa. Aí eu levantei, quase não consegui andar, e fui tomar banho e vim para a igreja. Mas logo pela manhã, quando foi o horário que ele saiu para trabalhar, eu já estava com dor, tomei os remédios, e a dor não cessava, a dor não passava de forma alguma. E eu disse, hoje eu não vou conseguir ir à igreja. Eu falei comigo mesmo, hoje eu não vou conseguir ir à igreja. Hoje será um daqueles dias. E Deus falou comigo assim, hoje você vai na igreja. Hoje você vai à igreja. E aí eu dormi, acordei, não consegui me alimentar com tanta dor. Tomei remédio, o remédio causa náuseas. E ali eu fiquei por um bom tempo deitada, o dia todo deitada e conversando com Deus. Conversando, pastora. Sabe? Porque a gente conversa mais com Deus na aflição. Não é? A verdade é uma só. Ninguém conversa muito com Deus quando está tudo bem. Mas eu quero hoje te incentivar. Quando tiver tudo bem, conversa com Deus também. Agradeça a Ele, seja grato porque você bebe, porque você come, porque você anda, porque você consegue ir e voltar. Porque isso faz muita diferença quando a gente está em cima de uma cama. E eu conversando com Deus, eu disse assim, Senhor, hoje eu não vou conseguir ir à igreja. E o Senhor havia me dado uma palavra tremenda. Essa palavra é tremenda, é maravilhosa. E eu falei, eu queria tanto ministrar essa palavra. E o Senhor falou, então vai e ministra essa palavra. Eu falei, mas eu não vou conseguir. Aí Ele falou assim para mim, a tua dor não pode calar a sua adoração. A tua dor não pode. Eu falei assim, então, Senhor, no momento que for o horário, então me ajuda a levantar dessa cama. Que mesmo com dor, se eu conseguir andar, eu vou. E eu cheguei aqui com dor, e eu ainda estou com dor. E é muito engraçado que, na hora que eu fui escovar os dentes, doía a minha mão para escovar os meus dentes. Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente reclama muito, né? Mas você só tem um problema quando você entende que você não tem saúde. Quando nós não temos saúde, nós temos um problema. Quando nós temos saúde, nós temos adversidades. Porque saúde é tudo. Se você não tiver saúde, você não consegue fazer nada. Mas para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui e eu quero partilhar essa palavra que Deus colocou no meu coração, que vocês já conhecem, tenho certeza, já ouviram eu pregar, já ouviram outras pessoas falarem, já leram na Bíblia, mas creio que Deus vai falar com você de uma outra maneira, de uma outra forma, por como Ele disse e como Ele falou comigo. Eu quero ler com você no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Eu quero ler somente um versículo, porque você já conhece esse versículo. Para quem não conhece, eu vou dar ali aquela pincelada, onde vai dizer assim, capítulo 4, versículo 2, vai dizer assim, Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Eliseu, o profeta, perguntou para a viúva, que estava com um problemão. Ele perguntou assim para ela, o que eu tenho com isso, mulher? O que eu posso fazer por você?
Para você que não sabe dessa história, para você que não ouviu ainda dizer dessa história, havia então uma viúva que ela estava com um problema muito grave financeiro, muito sério, ela estava desesperada e ela precisava de um milagre. E eu não estou falando só hoje de uma causa financeira, eu estou falando do milagre. Eu não quero falar do desespero, eu quero falar do milagre. Eu não quero falar do que o diabo te tirou, eu quero falar do que Deus tem para acrescentar. Eu não quero falar do que foi roubado, eu quero dizer do que vai ser restituído sobre a tua vida, sobre a tua história. É sobre isso que eu quero falar, é sobre isso que eu quero partir com você, partilhar com você. Eu quero pegar nesta palavra, neste capítulo exatamente, nós vamos falar sobre o azeite. E eu quero dizer uma coisa, eu tenho um pouquinho aqui, e eu quero dividir o que eu tenho com você. Amém? Você pode olhar para alguém e dizer assim, eu tenho um pouquinho aqui, e esse pouquinho eu vou partilhar com você. Você pode dizer isso para alguém que está aí? Aleluia! Glória a Deus! Eu quero também ler com você lá no livro de Lucas, capítulo 9. Eu quero ler com você ali onde está escrito assim, capítulo 9, versículo 13. Capítulo 9, Lucas, versículo 13. É só um pedacinho, é só um versículo, mas que vai mover o sobrenatural na vida daquele que crê. Lucas 9, 13 vai dizer assim: Ele quem, igreja? Diga Jesus. Ele, porém, lhes disse. O que ele disse? Você pode dizer aí? Dar-lhes algo com que possa alimentar. Ou dar-lhes de comer, como está escrito em algumas versões. Amém? Amém. Você pode falar um amém com mais entusiasmo? Amém. Ah, glória a Deus, porque eu saí de lá da minha casa com dor, mas eu estou aqui para escutar você gritar junto comigo. Amém? Glória a Deus. Amém. Enquanto você dá um aleluia, um glória a Deus, eu creio que o Senhor vai me curando aqui. E se Ele não curar, eu vou glorificar e exaltar da mesma maneira, porque eu sei que Ele é Deus. Nós fomos lá no segundo livro dos Reis e encontramos uma pessoa que estava desesperada. Diga assim, encontramos uma pessoa desesperada. Na verdade, era uma família, porque era uma mulher com seus filhos, amém? Então era uma família, mas eu vou dizer que era uma pessoa, porque aquela mulher era, naquele momento, quem que representava? O chefe da família era ela, o marido havia morrido, e ela ficou com uma dívida, e para cessar a dívida dela, para sanar a dívida dela, o banco, vamos dizer assim, os fornecedores queriam os filhos, mas ela foi até o profeta, ela foi ao profeta e disse assim, olha, eu estou precisando de uma ajuda, eu estou precisando de dinheiro e eu preciso que você me ajude. O profeta disse assim para ela, o que eu vou fazer por você? O que eu vou fazer por você? Automaticamente, eu creio que a misericórdia de Deus veio sobre a vida daquele profeta. E ele disse assim, o que é que você tem? O que é que você tem? Guardou aí com você? Amém? O profeta diz assim, o que é que você tem? Aí a gente vai lá no livro de Lucas, a gente vai lá em Lucas 9, 13, e escuta Jesus dizendo assim, a Bíblia vai dizer assim, ele porém lhe disse, dai-lhes de comer. E aí eu olho para essas duas passagens e vejo que o meu Deus é forte, tremendo, poderoso, maravilhoso, magnânimo, príncipe da paz, provedor. Ele é a provisão. Não há o que Deus não faça.
Não há, pastora, não há, Luiz, não há igreja, não há, irmã Sônia, o que Deus não faça para abençoar aqueles que o adorem. Não há o que Deus não faça para mostrar que Ele é Deus e que o nome dele seja glorificado. Não há o que Deus não faça quando nós somos fiel a Deus. Eu entendo que lá no livro dos Reis era uma família, Arthur, uma família só. Uma família. Mas aqui no livro de Lucas vai dizer que era uma grande, diga, multidão. Que matemática é essa que Deus faz? Que matemática é essa que Deus faz? Deus trata, para você entender, que Deus trata uma grande multidão como uma família de 3 pessoas. Ele trata uma família que só tem 3 pessoas, pastora Maria, como uma grande. Sabe por quê? Porque ele tem todo o poder. E o câncer, eu quero fazer essa comparação para que você entenda mais ainda o que Deus está querendo dizer. O câncer e uma gripe é a mesma coisa. O câncer e o coronavírus é a mesma coisa. Um terremoto e uma brisa suave pode ter a mesma proporção se estiver na ordem de Deus. Vocês estão entendendo quem é o Deus que nós servimos? Aquela mulher desesperada diz, pede ajuda. O profeta diz, o que você tem? Aquela multidão com fome, e os discípulos arranjaram imediatamente uma solução muito boa. Mestre, está escurecendo, vamos espalhar esse povo, dispensar, dê a benção apostólica, manda para casa, porque esse povo precisa comer. Mestre, aqui não tem nada que se venda para que esse povo coma. Ainda que tivesse uma padaria, não daria conta do povo. Não daria conta de tanta gente se alimentar. Mas Deus disse assim, Jesus disse assim, dê de comer a eles. Dê de comer a eles. Dê de comer a eles. Deus nunca vai mandar você dar uma coisa que você não tem. Deus nunca vai mandar você fazer uma coisa que Ele não providenciou já na tua vida. Vocês estão entendendo? Quando a gente está desesperado, quando a gente está triste, não consegue ver a situação, Ele já providenciou. Nós não estamos enxergando. Ele disse assim, dá de comer. Aí eles responderam, mestre, é impossível. É impossível. Só tem. Vamos colocar que eu estava no meio daquela multidão, amém? Eu estava lá com meu filho Arthur. E o Arthur de 5 anos de idade, com a lancheirinha dele lá da escola. E aí o discípulo olha para Jesus e fala assim, só tem o Arthur com o lanche da escola. Jesus, só tem o Arthur aqui, ó. E ele tem dentro da mochilinha dele 5 pães e 2 peixinhos. Porque essa é a realidade. Passou lá, não passou lá um mestre dos mestres. Passou lá um menino. A Bíblia vai dizer que passou lá um menino com lanchinho, que levou a sua provisão para andar junto com Jesus. Só que ele não sabia que daquele lanchinho
ia sair um dos maiores milagres já feitos por Jesus. Só quem está na fiação que está entendendo o que Deus está dizendo. Jesus naquele momento, olhou assim. Eu acredito que Jesus olhou assim. Os discípulos olharam assim. A igreja olhou assim. Os obreiros olharam assim para o pastor e disseram assim: mas não vai dar certo. Essa igreja não vai dar certo. Alguém olhou e disse: nem tem alimento para todo mundo. Alguém olhou assim e disse: não vai dar nem para colocar o povo sentado. Nós somos 12. E é uma grande multidão. A Bíblia diz que estavam ali cerca de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. 5.000 homens. 12 obreiros. 5.000 homens, 12 obreiros, 5 pães, 2 peixinhos e um pouco de azeite. O que é que você tem? Quando eu comecei essa mensagem, eu disse assim: Deus está pronto a abençoar. Deus está pronto a abençoar. E Deus não vai fazer um milagre com o que eu não tenho. Ele vai fazer um milagre com o que eu tenho, ainda que, no meu ver, seja muito pouco. Muito pouco. E eu quero incentivar você, nesta noite, a tirar a trava do teu olho, a tirar o pensamento de miséria da tua cabeça, a tirar um pensamento, de repente, medíocre. Quando eu vou dizer medíocre, entenda bem o sentido que eu vou dizer. Quando eu falo de medíocre, é um pensamento assim que me leva para baixo. Não estou dizendo que você é medíocre, eu estou dizendo que nós temos pensamentos que nos levam para baixo, não é assim? E tira a grandeza de um Deus que nós servimos. Aí o profeta disse assim, lá no livro dos Reis: o que você tem? Ela disse: eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de azeite. Aí Jesus disse assim: assenta o povo e dá de comer. E os discípulos dizem assim: mas só tem 5 pães e 2 peixinhos. E o Senhor disse assim: então assenta, faça fileira, organize tudo e distribua. E a Bíblia vai dizer, e tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou e partiu, deu aos seus discípulos para que distribuísse entre o povo. Todos comeram, se fartaram. E dos pedaços que ainda sobraram, foram recolhidos 12. Tem crente aqui, gente? Tem crente aqui precisando de um milagre? Aí volto lá naquela viúva desesperada, triste, chorosa, olhando para a desgraça, olhando para o luto, olhando para a morte. Chega para o profeta e fala: me ajuda. E aí ele fala: o que você tem? Ela falou: eu só tenho um pouquinho de azeite. Ele falou assim: então tá, tu tem azeite aí? Tem azeite? Arranja umas vasilhas e deita o azeite. Tudo tem uma sequência. Diga assim: o milagre, para acontecer, precisa de uma sequência e uma ordem. Quem deitou o azeite? Foi Jesus ou foi a viúva? Quem distribuiu os pães? Foi Jesus ou foi os discípulos?
A Bíblia diz que Jesus pegou o pão, olhou para o céu, abençoou e deu aos seus discípulos. E então os discípulos, eu queria estar lá, gente. Eu queria estar lá para comer daquele pão e daquele peixe. Porque eu sei que eu tenho certeza que foi uma das melhores refeições que aconteceram. Mas eu quero perguntar para você, hoje aqui dentro desta igreja, o que é que você tem? O que é que você tem para oferecer? Para oferecer. Não para Deus. Porque quando Deus fez o milagre, Ele não fez o milagre para ele fez para a viúva. Quando Jesus abençoou o pão, Ele não comeu o pão, a Bíblia não diz que Ele sentou e comeu. Não, Ele pegou o pão, deu aos seus discípulos e fez o milagre para o povo. Então eu quero dizer o que você tem hoje nas tuas mãos, para que o milagre aconteça sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu problema. Você tem um pouco de azeite, um pouco pelo menos de azeite. Você tem aí um pouquinho de pão, mesmo que não seja 5, que seja 1, você consegue partilhar esse pão com alguém, você consegue ter essa generosidade, você consegue ter essa fé. Esses dias eu peguei um grão de mostarda na minha mão, eu tenho um pote lá na minha casa, e eu até ia trazer na igreja, e eu ia dar um para cada pessoa. Eu vou fazer isso domingo. A pastora Maria vai estar aqui ministrando a palavra, mas eu vou trazer, pastora, o grão de mostarda. Porque você pega o grão de mostarda, é quase impossível conseguir enxergar. Porque para ele não escapar da tua mão, você tem que apertar. Você aperta um pouquinho ele, só para ele não escapar, ele some. De tão pequenininho que ele é. E a Bíblia diz assim, se você tiver a tua fé do tamanho de um grão de mostarda, então você vai olhar para o monte e vai dizer, move-se daqui e vá para o outro lado, e acontecerá o milagre sobre a sua vida. Eu quero que você entenda nesta noite que Deus está falando para a pastora Patrícia, o milagre só depende da tua fé. O milagre só depende de você. Mais, não ponham mais. Não ponham mais. Quando Jesus estava lá, Jesus disse assim para os discípulos. Os discípulos primeiro, eles arranjaram uma outra alternativa que não era legal. Só que Jesus era o pastor daquele povo. E eu quero... Nossa, a pastora agora vai dizer que é Jesus. Calma, gente. Não. Mas eu quero dizer que eu estou na autoridade, neste momento desta palavra, como pastora desta igreja. E vocês são quem? Os discípulos. Eu quero dizer para vocês assim, no momento que vocês estão enfrentando, na situação que vocês estiverem enfrentando, eu quero dizer assim, coloque os problemas assentados um do lado do outro e distribua soluções. Distribua soluções. Distribua alimentos, distribua o azeite. Não pense que vai faltar, porque não vai faltar. Não pensa que vai acabar e você vai morrer na praia. Você não vai morrer na praia. Não pensa que vai dar errado, porque não vai dar errado. Porque quando Deus dá a ordem, ela está dada. Se o Senhor deu a ordem ao teu respeito, ela já está dada. O Senhor já sabia que aquela multidão uma hora ia ter que comer, pastora Maria. Ele já sabia que uma hora aquela multidão ia precisar de comida. Ou vocês acham que Deus era totalmente desplanejado, avoado, e está andando com uma multidão de 5.000 homens, crianças, mulheres, grávidas no meio? Imagino eu, porque era muita gente, pessoas doentes. E na hora de comer ele fala, gente, se vira, vai cada um para o seu lado. Não. A função do pastor é pegar, guiar as suas ovelhas e dar para ela o caminho que ela deve seguir. E dizer para ela, confia na palavra.
confia na palavra, baseia-se na palavra, não fuja dessa palavra. Tudo que você precisar está dentro desta palavra. Quantas vezes eu precisei, e hoje eu precisei dessa palavra para poder estar aqui. E as minhas pernas ainda continuam doendo, mas eu sei que a solução está aqui nessa palavra. Está aqui. E o Senhor falou para mim: Patrícia, o que você tem? Eu falei: eu tenho a minha adoração. Ele falou: então vai para a igreja. Vai para a igreja. Ei, não deixa o problema abafar a tua voz. Não deixa o problema tirar a tua adoração. Não deixa o problema tirar a tua fé. Não deixa o problema dizer eu não posso. Não deixa o problema enfiar na tua cabeça que você não é ninguém. Não deixa o problema te desesperar a ponto de você achar que você não tem nada. Ei, você tem a tua adoração. O diabo, ele não tem poder de tirar a tua adoração. Ele não tem poder de te desconverter. Não tem esse poder, ele não tem. A única pessoa que é capaz de te barrar é você. E eu quero hoje, neste culto, por que não falar num culto de milagres? Te chamar para ser um discípulo de Jesus. Quando nós podemos olhar e falar não vai ter jeito, nós podemos melhorar e dizer: senta, vai ter comida. O nosso problema é a gente tem muito problema de ficar querendo saber de onde que vai vir a comida. Esse não é o nosso problema. Isso não é da nossa alçada. Eu não consigo multiplicar. Você não consegue. Mas aquele que é autor e consumador da nossa fé, ele consegue fazer a multiplicação e nos dá a liberação do milagre. Você crê? O que você tem para oferecer para Jesus? O que você tem hoje para oferecer? Porque às vezes você vem para a igreja e fala: hoje eu não tenho nada. Nada. Não, você tem a sua adoração, você tem a sua crença, você tem a sua fé, você tem a sua virtude, você tem o seu caráter, você tem a sua pessoa.